Nós vamos continuar a sequência do tema de escolhas. E na semana passada, nós iniciamos, na verdade, com tudo partindo da inteligência e sabedoria. Ligado ao temor de Deus, ao temor do Senhor, que é Provérbios 1:7. E depois nós passamos para escolhas, indicando, tirando uma dúvida acerca da livre escolha, mostrando na semana passada como o Senhor nos olha com relação à livre escolha. Eu quero só dar um início com relação a isso, para sempre complementar. Livre escolha, na verdade, livre escolha é diferente de escolha. Porque nós não escolhemos errado devido às condições, então ela não foi livre, concorda? Não nos faz inocentes. Mas muitas vezes as situações adversas à nossa volta acabam guiando você a escolher aquilo ali. Por exemplo, Esaú estava com fome, escolheu desonrar a primogenitura porque o irmão tinha um prato de comida. Vocês não lembram disso? Está lá em Gênesis? Então, mas a condição é essa. Ele falou assim: de que me vale a primogenitura se eu morro de fome? A primogenitura não vai me saciar minha fome. E ele estava muito fraco mesmo. Então você vê que esse condicionamento de livre escolha, ele deixa de ser livre, olha bem, quando alguém indica para você, ó, tem essa opção A e a opção B, mas a B vai te matar. Então, na verdade, livre escolha. Eu tenho liberdade para escolher. Como você pode escolher uma situação que já te avisaram, olha, isso vai acabar a tua vida. E essa pessoa é autêntica e, como é que se diz, é apta para te informar isso, que é o Senhor, se você escolher isso aqui. Então essa palavra livre, escolha, eu tenho uma livre escolha, ela deveria ser usada se Deus dotasse o pastor Sérgio, assim: pastor Sérgio, o que você escolher, você não vai sofrer nada, porque eu criei você, a minha imagem e semelhança. Vocês conseguem imaginar Deus tendo opção de escolha? Não, porque Ele é Senhor da escolha. Ele é Senhor da escolha, ou seja, Ele não precisa escolher. Aí vocês vão ver que muitas das situações de escolhas envolvem uma coisa que é ruim de falar. Para todos nós, sem nenhuma exceção aqui: maldade. Maldade. Nós vamos ver isso hoje. As escolhas nossas, as escolhas que nós fazemos, geralmente elas têm a ver com uma vontade que não faz parte da vontade do Senhor. Os irmãos lembram de como eu coloquei, de como está no original grego a definição de concupiscência? Os irmãos lembram? Um ardente, no grego assim, a tradução: ardente desejo de ter e fazer aquilo que o Senhor não quer nem que tenhamos e nem façamos. Então o que acontece? Vamos falar nesse termo da bondade. Você usar de bondade com as pessoas é uma coisa agradável a Deus, não é? Sim. É agradável você usar de bondade, uma coisa gerada pelo Espírito Santo de Deus. E quando Deus fala assim: eu não lhe mandei fazer isso, ainda que seja um ato aos seus olhos de bondade, torna a desobediência mais amena? Não, porque desobediência é uma desobediência. Então, o que Deus está mostrando? Por que você errou? Não foi a tua observância da vontade dele? Observância. E se é a observância da vontade, vai retornando, vai para o início. O Espírito Santo sempre dizendo para você o que você vai fazer. Mas como eu vou perceber isso? Se preocupando que você recebeu um caminho que ouro e prata não paga. Aleluia. Que recebeu um reino. Mas ainda assim se torna difícil. Vai voltando. Se preocupando de agradar aquele que contratou você para esse caminho. No dia que nos arrependemos dos nossos pecados, irmãos, houve uma lavagem em que parte do nosso corpo? Principalmente uma limpeza em que parte do corpo? Que Jesus até falou para Nicodemos de uma forma bem disfarçada. Qual a parte do nosso ser que recebeu uma limpeza? O cérebro, sim, porque essa limpeza faz você mudar de mente. Aonde? Em que lugar do corpo? Coração. A Bíblia fala, o que Jesus citou para Nicodemos, no capítulo 3 de João, é uma passagem do próprio profeta Ezequiel, que fala assim: eu trocarei o coração de pedra de vocês, já leram isso? Aspergirei água pura em vocês, vos lavarei e transformarei o coração de pedra de vocês em um coração de carne. Com relação a isso, se o Senhor fez uma limpeza no teu coração, Ele deixou
alguma maldade no teu coração no dia da limpeza? Não, ele não deixou. Aquilo que era impossível para você, impossível, não tem regra humana, psicológica que faça que você tenha poder para limpar teu coração. Mas depois que você recebe a limpeza, o lavado regenerador do sangue de Cristo, a comunhão com o Espírito e sua orientação, a partir dali você é senhor da decisão com relação ao que você sabe de Deus. Um exemplo disso, no dia o Senhor perdoou meus pecados. Meus pecados, eles eram detalhados. Era isso, isso, aquilo. Não somente isso, o pecado em si geral e os detalhes da minha vida. Se Deus me limpou, eu abomino, olha bem, eu abomino qualquer situação que eu vivia antes que só me levou para aquilo ali. Aí quando passa um tempo, a gente começa a querer filtrar. Nós voltamos a velhas práticas, mas de uma forma diferente. Essa é diferente, agora eu não estou pecando, estou fazendo isso, mas não estou pecando. Isso é um engano. Nós vamos ver isso. Deixa a Bíblia aberta em Provérbios 4, por favor. Provérbios 4. Essa maldade do coração, irmão, não se assusta. Não é uma afronta quando é falado com você, mas é uma situação que deve ser temida. Porque nós temos capacidade de avaliar a maldade do nosso coração? Não. Às vezes até o resultado das nossas atitudes mostra um pouco depois, mas só tem um que pode ver isso. Essa única pessoa, ele vai chegar para você e falar assim: eu encontro maldade no teu interior, que você vai ter que calar a boca, ficar calado e falar assim: puxa Deus, porque ele te criou. É o único. Provérbios 4. Eu falei versículo? Não. Que bom. Se vocês não leem logo. Aqui. Provérbios, capítulo 4. Ó. Vamos ler do versículo 20. Vou pedir, ô Joyce, hoje iniciar com você. Lê do 20 e se eu pedir você para parar, você para. Vai. Filho meu, atenta para as minhas palavras. Aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Continua. Não os deixes apartar-se dos teus olhos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para seu corpo. Certo. Ele está dizendo assim: filho meu, atenta. Olha, eu conjuro você. O problema é que as pessoas pegam a palavra e a tornam corriqueira quando lê. É como se tivesse uma insistência. Olha, eu estou pedindo, pelo amor de Deus, guarda essas palavras. Guarda. Salomão, na sua experiência, inclusive dos erros dele, ele fala: olha só, eu estou te ensinando, filho. Ele chama de filho todo aquele que está lendo. Ensinando você, por favor, observa. E quando você achar que você sabe, considere como se não soubesse, observar mais. Atentar na Bíblia é o seguinte: eu ainda não cheguei ao máximo disso aqui, eu tenho que prestar atenção nisso, eu tenho que observar isso aqui. Eu tenho. Aí ele completa com o versículo 23, Joyce. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. De tudo que eu acabei de falar agora, não é isso que ele está falando? Sobre tudo que se deve guardar, guarda sobre tudo. Ou seja, ele está dizendo sobre, ou seja, cobre tudo isso que eu te falei, protegendo o teu coração. Mas se nós não temos condições de saber quando estamos agindo corretamente, que podemos ter para guardar o nosso coração? Porque dele, ele está dizendo que do coração procede o que aí? Fontes da vida. Isso. Deixa o dedinho marcado aí. E vai para Mateus 15, por favor. Nós vamos ler um, deixa assim, marca, você vai fazer uma comparação. Mateus 15. Olha, Provérbios está dizendo que do coração procede as saídas da vida, não é isso? Como você entende? Assim, saída da vida, ele está dizendo uma coisa ruim ou boa, sabe? Boa. Ele está dizendo do coração. Nós vamos comparar com outro versículo do coração. Ele chegava assim: do coração sai a tua vida. Olha bem, guarda, protege ele, porque do seu coração sai toda a vida. Agora, pastor Sérgio, todo mundo está com o dedinho marcado, está fazendo a comparação. Sim. No capítulo 15, deixa eu ver, capítulo 15 de Mateus,
versículo 19. 19. Isso. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia. Vai, só o meio do 20, até a metade só. Tá? São essas coisas que contaminam Isso. o homem. Certo. Agora vamos fazer um compartilhamento. Não parece, olha, parece, não parece. E as pessoas podem pegar isso como arma, que é uma contradição entre Provérbios e o que Jesus falou. Sim. Porque as pessoas questionam isso. Por que Salomão tomou o Torá e falou assim, do teu coração procede? Ele está ensinando, procede a vida. Nós vamos ver que não tem contradição nenhuma. De que tipo de coração o Provérbios está falando? Um coração bom. Mas existe um coração bom? Não, existe coração lavado pelo Senhor. Isso. O coração transformado. Mas esse coração transformado, ele tem que ser transformado porque ele foi criado ruim na origem? Não. Então o que aconteceu com o coração? Caiu e toda a corrupção entrou, não é isso? E aqueles que encontram o caminho de Cristo, que são chamados de bem-aventurados, o que acontece com ele? Tem o coração limpo, sabe? Acalma o seu caminho e começa a perceber que aquilo que foi limpo não pode deixar nada corromper. Alguém vai perguntar assim, nós temos capacidade disso? Eu vou mostrar para vocês que temos, mas não nossa, dada pelo Senhor. Pegue tudo que for lido hoje, para não ficar assim, eu acho que é isso, acho que ele quis dizer isso, e compara apenas o que o versículo diz. Irmã Beth, entendeu só? Do teu coração, Salomão está dizendo assim, procede vida. Já Jesus falou o quê? Repete aí, pastor Sérgio. Mateus 19. Isso. 15 e 19. Porque do coração procede os maus pensamentos. Isso. Morte, adultérios, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem. Isso. Então de que coração agora Jesus está falando? Do coração ruim. O coração que está totalmente impregnado pelo pecado e necessita dele. Jesus, como falou quando estava se alimentando, que os discípulos pegaram a comida com a mão, lembra? Está no texto aí? Então ele falou assim, ó, seus discípulos não seguem a regra para não se contaminar de lavar as mãos. Ele virou e falou assim, por que vocês estão tão preocupados com essa situação, com a tradição de vocês? Aí explicou. O que contamina o homem, na verdade, porque eles usaram essa palavra contaminar, eles usavam como se fosse assim, vai nos tornar impuros diante de Deus, temos que ter toda a higiene, temos que ter todo o cuidado com os alimentos, usando uma retórica de, esse alimento é abençoado por Deus, sabe aquela coisa toda que acaba sendo ascetismo de religiosidade. Aí, ele fala assim, vocês querem saber o que realmente contamina o homem? O que contamina o homem não é o que entra na boca, o que contamina o homem é o que sai. Porque sai daquilo que deve ter uma transformação, o coração. Ou seja, procede todo intento do coração e esse intento maligno que o pastor Sérgio leu aí, influencia o que? Principalmente na nossa vida. As nossas o quê? Escolhas. Pastor Sérgio, é só pensar matematicamente, usando o pastor Sérgio como exemplo aqui, todo mundo. Tem como uma pessoa que tem a perna manca forçar até andar corretamente? A perna dele tem um defeito. Por mais que ele se expresse e tente, o Alessandro tem um probleminha na perna, né, Sandra? Por mais que você queira, você consegue disfarçar? Não. Não tem, cara, tá ali, você entendeu? É isso que eu quero dizer. Isso que eu quero dizer. O intento do coração, ele influencia a tua escolha. Porque você consegue imaginar uma pessoa que já acorda pela mão assim, já acorda com ira. Sim. O procedimento e as escolhas dela durante o dia serem corretas? Não é um julgamento, é uma lei de causa. Ou seja, para você ter boas escolhas na sua vida, não estou falando das escolhas corriqueiras não, porque nós abandonamos isso no estudo. Para você realizar boas escolhas, elas têm que ter sido geridas e geradas por quem? Por Deus. Por Deus. Mas como? Ele fala assim, querer uma casa não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o desejo de fazer tudo para agradar aquele que salvou sua alma. Então, você começa a fazer o quê?
Entendeu que Salomão falou assim, olha, desse dia em diante vai proceder do seu coração tudo que tem a ver com a vida. Aí se você conseguiu vencer isso no teu coração, então você deve guardá-lo e protegê-lo. E proteger o coração. Fazer com que ele fique protegido, já que ele alcançou um estado que você achava impossível. Compreensão, bondade e temor de Deus com relação a executar somente o que ele deseja. Mas ainda continua. Quando é que eu vou saber quando eu estou fazendo uma coisa certa? Jeremias capítulo 17, por favor. Vamos tentar fazer bem expositivo hoje. Jeremias, versículo capítulo 17. É forte, né? É terrível. Olha só, 17, olha só. Antes de ler, vou dar o versículo, vou dizer, não, é conhecido, esse capítulo 17 é conhecido, todo mundo já leu esse capítulo 17 de Jeremias. Qual é a frase mais falada quando você quer se justificar, quando uma pessoa quer se justificar com outra? Tem uma frase corriqueira que todo cristão gosta de usar, porque o incrédulo não vai usar essa frase. Mas o cristão faz questão de falar e ele não sabe que está falando uma coisa que condena ele mesmo. Perdão? Não, uma frase. Eles falam uma frase. Quando eles cometem alguma coisa, vamos lembrar, vocês vão lembrar a frase. Irmãos, olha só, tem que ver o seguinte. Ó. Deus conhece o meu coração. Isso. Eita. Deus conhece o meu coração. Não parece que a pessoa está falando assim, Deus sabe que isso não habita em mim. Você entendeu? Nós não temos como conhecer a nosso ser. Como Deus que é Criador, é como você compra um carro. Poxa, um carro. Você inventou aquele motor, você produziu o carro. E depois os mecânicos vêm depois achar que conhece esse carro melhor que você. A história do fundador da Ford, você acha que era Henry Ford? Isso. Ele conta a história que os carros eram fabricados em linha muito básica naquela época, sabe? Ele foi até processado porque ele tinha que entregar 300 carros e no dia do julgamento apareceu os 300 carros lá com a roda meio capenga, mas ele venceu o processo. Ele estava passando na estrada e tinha um carro parado. E o camarada era um Ford. E ele pegou, parou, meio que ajuda ele, o carro enguiçou. Olha só. Aí ele chegou, arregaçou a manga. Isso é a história que conta. Se é verdade, vamos saber, mas é a história que conta sobre Henry Ford. Ele chegou e falou assim, peraí. Liga lá. Ligou. Ué, como é que você conseguiu fazer isso? Eu conheço o carro. O senhor é mecânico? Não. Eu projetei esse carro. Olha que coisa fantástica. Eu conheço esse carro. Eu sei quando esse carro está com problema, eu sei quando esse carro está perfeito para a estrada, eu sei. Agora substitui o carro por você e Henry Ford por Deus. Eu sei a capacidade do Alessandro e vou limitar na vida dele tudo aquilo que for contrário a essa situação. Eu conheço a irmã Elizabeth, eu sei todo o ser dela. Então quando a pessoa fala assim, porque Deus conhece o meu coração, está falando assim, olha, azar o teu. Eu respondo, azar o teu. Porque ele conhece o teu coração, porque ele sabe a situação do teu coração, ele sabe tudo que ocupa. Mas nós disfarçamos essa situação em bondade. Exemplo. No capítulo 17 de Jeremias, aí, irmã Elizabeth, olha só. Lê. Eu vou do início. Vocês vão ver assim, ainda não usei poucas vezes a palavra escolha. É para vocês verem a situação do coração, o que afeta as nossas escolhas. Nós vamos chegar nos versículos que provam isso. Ó, lê o 5. Irmã Elizabeth. 5. É. Assim diz o Senhor. Isso é muito importante. Peraí. A Bíblia não fala assim, olha a frase. Assim diz o Senhor. Abaixa a cabeça e bota a mão na boca. Porque Deus, não é nem o profeta que fala por Deus. Assim diz o Senhor. Ele me ordenou falar isso, vai. Assim diz o Senhor. Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Quem tem coragem de falar apartei meu coração do Senhor? Ninguém fala isso. As pessoas sempre se consideram o seguinte, baseada na misericórdia de Deus, que é a razão de nós não sermos consumidos, eu estou sempre bem com Ele. Ele é misericordioso.
Nesse trecho aí tem uma situação peculiar. Ele fala, maldito o homem, é uma tradução, homem. E o outro homem é outra tradução, não é mesmo? Maldito o homem, gerber, no hebraico, que significa homem criado, homem musculoso, homem na sua essência. Maldito o homem criado, agora vocês vão entender, que confia no homem, Adão, no hebraico, Adão. O que lembra isso? Adão. Maldito o homem que ainda confia na sua natureza. Que confia que pode fazer coisas boas. Não, essa natureza é antiga. A natureza de eu tenho autossuficiência, que eu tenho autocontrole da minha vida, eu sento, faço o dedinho, pratico a meditação. Nada disso vai livrar você do erro. Não. A pessoa fala assim, eu estou buscando paz. Como você pode buscar paz se você não segue a regra da palavra? Meu Deus. Você vai dizer, eu estou buscando paz, mas nós buscamos paz, mas o nosso coração está maculado. E as maldades são encontradas por Deus. Não é maldade que o pastor Sérgio fala em Jerônimo, tu foi maldoso. Não é essa maldade de cada, é pior, é aquela que Deus observa e você vai jurar de pé junto que não está no teu coração. Meu Deus. Não está. Continue, irmã Elizabeth. Olha o resultado desse homem que escolheu confiar numa situação humana, vai. Porque será como a tamargueira no deserto, e não sentirá quando vem o bem. Antes, morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Para. Na minha tradução de junípero. O junípero é uma planta, já ouviu falar de junípero? Junípero é um arbusto, às vezes cresce igual uma pequena árvorezinha. Ele tem as raízes muito mais curtinhas que a de eucalipto. A Bíblia está dizendo que ele será como o junípero, a tamargueira, ele vai morar no deserto, não vai fazer diferença para ele. Mesmo que ele tivesse uma terra fértil, a raiz não é longa para puxar água. Então, olha só, esse tipo de pessoa se acostumou com o mal. Meu Deus. Olha bem, ele se acostumou com o mal, ele vive bem. Ele vive bem. A pessoa, quando eu falo esse tipo de pessoa, eu estou falando geral. As pessoas que realmente têm essa condição. Ele não vive bem, ele não vê diferença no bem. Tudo para ele é mal. E como ele se acostumou com o mal, ele vive bem com aquilo ali. Quando o coração dele deveria estar o quê? Voltado para o Senhor. Porque, continue, irmã Elizabeth, o versículo 7. Isso, agora vem o contrário. Perdão, no 6, diz, morará nos lugares secos, no deserto, na terra salgada e inabitável. Ele não vai ver bem nenhum. Mas, irmãos, preste atenção. Nós conhecemos pessoas assim, não pelo nosso julgamento. A pior parte da vida de um homem, nas suas escolhas, é quando ele fez tanta escolha que nunca procedeu do Senhor. Então, se não procede do Senhor, não tem meio termo, não entenderam? É carne e malignidade, que ele se acostumou com isso. Se acostumou com isso, faz parte da minha vida. Lembra da música, há muitos anos, a música da Gabriela? Eu nasci assim, não é isso? Eu cresci assim, você sempre assim, e acabou. Tem pessoas cristãs que falam isso, olha, eu pratico isso porque eu vivi tal coisa na minha vida. Como você pode se avaliar? Me desculpa para não avaliar. Eu pratico isso, eu não estou sabendo que eu pratico? Porque eu passei por isso na minha infância. Mas você está sabendo. Está entendendo, Sandra? Ou seja, é como a Sofia manda crescer e ela fala que ela pratica uma arte por causa disso, mas ela já está definindo por que ela pratica. Então a culpa é daquilo que ela passou? Não é, ela já sabe. Ela devia o quê? Fazer o quê? Vou renegar isso aí, não vou deixar isso influenciar a minha vida. Então essas situações que nós vivemos, que são tristes e botam outras pessoas quando ouvem para chorar, na verdade se transformam em maldades. Jerônimo, no caso desse homem natureza, homem, né, com o procedimento de Adão, seria o que? Livre escolha? Tudo. O que Adão pega Adão até antes da queda. Ele perfeito, não é isso? Um homem que um homem criado à imagem e semelhança do Senhor, mas quando quedou, a primeira coisa que ele fez foi arrumar uma artimanha da parte humana dele. O que ele fez? Assim que ele pecou, ele e ela. Não, eles fizeram o que? A ação deles, eles se esconderam. Lembra quando Deus falou assim, Adão? Sim, senhor. Onde estás? Me escondi, porque estava nu.
Entenderam agora a explicação do pensamento? Sim. Agora eu vejo, mas eu, ao invés de confessar o meu erro, eu me escondo nele. Olha, senhor, infelizmente eu tenho vergonha de me apresentar nu. Quem falou para você que você estava nu? Pegam quem falou, como a situação da infância. Então, quem falou para você? Quem falou para você que você é assim por causa da tua infância? Senão você não falaria isso. Alguém falaria, olha, eu acho que você é assim por causa do que você passou. Mas sei lá, alguém que observou a sua vida toda. Mas você declarar, eu passei pela minha vida assim, então, sabe, eu pratico isso porque como se fosse o quê? Que a Bíblia condena uma auto o quê? Justificativa. Eu me apresento diante de Deus e falo que eu estou nu. Então não tem condições de me apresentar diante do Senhor. Não tem condições. Essa situação é esse Adam. Essa confiança, pastor, depois de você ter sido surrado a vida toda com a sua desobediência, e essa surra não foi dolorida não. Porque nós sentimos dor antes de nos arrepender do nosso pecado, nós sentimos dor? Não, a gente vivia normalmente. Normalmente, quando são apresentados os nossos pecados para nós, e nós realmente o reconhecemos, falando, então minha vida foi totalmente contrária à vontade de Deus. Você se arrepende deles e a tendência é o quê? Nunca mais voltar para eles. Aleluia. Se você volta, porque você fez uma escolha. Pedro fala assim, aí vem o provérbio, a porca lavada, irmãos, é interessante, né? O porco, né? Você lava o porco, mas ele não liga para sujeira, é da natureza dele, sabe? A porca lavada voltou aos despojadores de lama, não é isso? E o cão voltou para onde? Para o seu próprio vômito. Entendeu? Isso é um simbolismo. Pedro fala assim, olha, esse provérbio que era deles lá, simboliza que você está retornando para aquilo que você um dia foi livre. Foram tiradas as algemas, sabe? Nós vemos exemplos disso, de escolha. O endemoniado gadareno, nos seus momentos somente de tormento e não de possessão, ele gritava, e Jesus do outro lado do lago de Genezaré, se não me engano, falou assim, passemos para outra banda. Alguém está clamando, você entendeu? Então como pode o endemoniado gadareno, que estava vestido, após a libertação dele, não é isso? Vestido em sã consciência ouvindo o mestre. E qual foi o desejo dele? Qual foi o desejo do ex-endemoniado? Isso, que foi permitido para ele? Não. Vai para a aldeia e fala tudo quanto Deus fez com você. Não é impedimento físico dele seguir com Cristo. Mas ali ele estava, ele desejou tanto a libertação dele, que ele fez uma escolha. Não quero mais a minha vida, que me levou a esse ponto. Eu quero a vida com ele aí agora. Eu quero a vida com ele. Escolha. Mas escolha baseada no coração o quê? Que eu falei no início. Pega o sabão e faz o quê? Lava. A nossa escolha no coração lavado, irmãos. Nós sentimos no decorrer da nossa vida que nós não nos interessamos por mais nada. Irmão, não é uma doutrina. Olha bem, não é eu estou ensinando os irmãos a fazerem isso. Mas aqui diante de você está um que tem autoridade para falar isso. Você não se importa com mais nada, não é desleixo. Porque tudo que você vai fazer, você vai olhar, mas vai terminar. Ontem eu estava falando de tratamento dentário aqui, eu comentei com a Silvia, eu falei, pessoal, olha, quer saber? 60 anos e depois pagar mais 5 mil no tratamento dentário, daqui tu paga hoje e morre no outro dia. Você entendeu o que eu estou dizendo? Não é desleixo não, é você falar assim, por que eu vou me preocupar se Deus tem tomado conta da minha vida até o último dia? Aí, lê, irmã, parou no 8, não foi? Não, parou no 7. Agora é o 7, vai, agora bendito, olha só, vai dizer bendito. Bendito o varão. Antes era o quê? Maldito. E essa palavra é séria. Não é o meio termo, não. Maldito. Um homem que vive sob a dependência das escolhas dele, do coração dele, confia nas escolhas que ele quer fazer, ele é maldito. Agora o bendito. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Amém. Senhor. Porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem Isso é o calor. importante. Não tem receio quando vem o calor causticante. Continua. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga nem deixa de dar fruto. Irmãos, existe uma porcentagem com relação a essa situação, ou seja, eu sou assim 70%. Eu acho que eu sou assim 80%. A Bíblia não está dizendo de uma parte. Ele fala, bendito o varão que confia. Já reparou que não tem superlativo na Bíblia? Que confia muito, que realmente não. Ele fala assim, bendito
o pastor Sérgio, que confia no Senhor. Bendita irmã Beth, que confia no Senhor. Ela só confia. Mas nada, não tem um grau para você expressar isso. Ou você confia nele, ou você não confia. Porque quando nós achamos que confiamos e não confiamos, o que está misturado com a confiança em Deus? Dúvida. Dúvida, e a dúvida te leva para que tipo de homem? Adão. Leva para esse tipo de homem. Por isso, irmãos, que é bom. Eu vou falar de coisas boas na igreja. É boa a comunhão, sim. Sabe o que é? Porque a Bíblia ensina que um consola o outro com relação à vida que temos com Cristo e não com relação às coisas desse mundo. É bom quando você vê uma pessoa que subiu e vai anunciar uma palavra que realmente você tem a certeza que não é ele, mas que o Senhor olhou para você com misericórdia e procurou você naquele meio. Por isso que é muito bom quando você ceia e reconhece que você está junto dos seus irmãos que têm o mesmo pensamento. Mas é isso que nós vemos na igreja atualmente? Não. Nós não vemos isso. Não é aquele abraço, irmão, eu te amo. Não, você pode até falar isso com a pessoa. Não, você pode falar isso com a pessoa. Mas o lance é evidenciar isso em coletivo. As pessoas precisam ser avisadas disso. Elas sentem que ali, não as quatro paredes, está a segurança delas. Os meus irmãos estão comigo. Olha bem, eu nada sofrerei, porque na igreja de Atos você se assustou, né, Joyce? A minha filha ligou para meu pai, fiquei assustado com o livro de Atos quando ela começou a ler. Eles cuidavam dos outros. Eles tinham cuidado disso, sabe? Então, quando entra alguém com o coração maculado, as escolhas dele dentro desse grupo é o quê? Vou botar um pouco de ação nisso aqui. Isso aqui está muito monótono. Irmão, não concordo muito com isso, não. Quer saber? Eu tenho a minha vida para viver, é assim que eu vivo, mas você fala querendo que outra pessoa seja como você. Como é que é o mal? Como é que é o mal no coração? Sandro participou de muitas coisas lá quando era mais jovem, do mundão, certo? As pessoas gostam de fazer as coisas sozinhas, Sandro? Nunca. Elas não gostam sempre de ter participantes para parecer que a culpa é dividida. Ou seja, que, eu estou falando, mas você também está fazendo. Eu apoio, né? Isso aí, isso é um apoio. Ou seja, eu pratico, mas isso aí também a Joyce pratica, o pastor Sérgio pratica, a irmã Elizabeth pratica. Olha bem, continue, irmã Elizabeth. Enganoso é o coração. Agora, essa é a parte importante. Mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Concorda comigo com o que eu falei? Olha só, enganoso. Sabe o que é enganoso? No original mesmo, enganoso foi colocar a palavra branda, astuto. Olha bem, esperto. Se você confiar que teu coração decide por você e não procede de Deus, com certeza ele vai enfiar em você naquilo que ele mais quer. Não sair desse mundo. Não sair. Olha só, enganoso é o coração, essa tradução, mais do que todas as coisas, é isso? Sim. E mais o que? Perverso, corrupto, ou seja, passivo aqui, pensa no coração como uma pessoa. Faz isso para mim, é errado, mas é que eu estou te pagando. É isso aí, é corrupto. Ele recebe aquilo que desobedece a Deus. A tendência dele, esse é o coração anunciado por Cristo. Por Cristo. Procedem tudo isso dele, os desejos, a vontade de agir, e com isso você faz as escolhas que agradam o coração. Já o homem que confia no Senhor, ainda que venha sequidão, olha a sequidão que os irmãos estão passando. Observa a vida individual de cada um. Sim. Não deixa de ter a folha verde. O que significa isso? Olha só, sequidão, então tem outras árvores em volta. O que significa a sua folha nunca deixa de ficar verde? O que vocês entendem? O que vocês falaram está certo, porque é como vocês veem. Eu entendo que é a provisão de Deus. Isso. A folha verde significa o quê? A folha verdinha da árvore. Permanece vivo. Com vigor, isso. Mas ela pode estar em volta de outras árvores secas. Por isso está dizendo, ainda que venha o calor causticante, não deixa de dar fruto. Ou seja, irmão, e essa coisa que está passando, irmão, isso não me afeta. Como eu sei que essa vida é passageira, você continua agindo conforme a vontade de Deus, ainda que seja aos olhos dos outros sofrendo muito. Porque não você se afasta, né? Não se afasta. Isso, não se afasta do Senhor. Você pode até observar tudo isso na tua vida, mas a tendência no final, o que adianta batalhas serem vencidas e no final você ganhou a guerra? As batalhas, fala, Sandro. Sabe o que remete essa situação de comparação? Eu confiando em mim mesmo, eu sou uma árvore. Eu confiando no Senhor, eu estou enxertado nele.
Então remete isso. Ou eu vou seguir conforme a minha vontade e viver como Juninho. Isso, escolher viver, se acostumar com a vida. Isso, eu vou estar enxertado no Senhor, confiando nele. Porque a provisão da água vai vir do enxerto, a provisão das folhas está vindo dele. A função disso aí não é manter você vivo, Sim. pegando fogo em volta? Sim. Mas ninguém tá maluco, nessa vida que Deus escolheu para você não. Como? Deus não escolheu vida para você. Ele mostrou que depois da tua queda, ele mostrou que a transformação do teu coração geraria isso em você, e ele geraria em você uma alegria de ser conduzido por ele, que substitui. Exemplo disso, Paulo e Silas na prisão. Já comentamos isso, né, Joyce? Joyce perguntou, pai, como é que pode isso? Eles fizeram, porque eu poderia cantar na prisão, de propósito, não estando alegre, só para mostrar para os outros que eu... Não é isso? Mas quando as correntes quebraram, eles fugiram. Meu Deus. Assinaram um atestado, eu vou continuar aqui. Por que esse ato deles, o que causou deles não fugirem? O que ia acontecer logo assim que o carcereiro viu que todos, tipo, as cadeias quebraram e todo mundo parecia ter fugido? Ele pegou a espada e ia o quê? Se matar. Paulo grita o quê? Olha a escolha. Não faça tal coisa. Todos nós estamos aqui, ninguém fugiu. Meu Deus. Aqui, meu Deus, esses homens tiveram a chance. A Bíblia fala que isso tocou no coração. Então, muitas vezes, aquilo que é tribulação para você é abençoador para outra pessoa. Mas o egoísmo no nosso coração, que são as coisas ruins que você vem dele, faz com que a gente não se preocupe com isso. Sim. Não se preocupe. Aqui, enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Agora lê Joyce, o 10. Bem pausado mesmo. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Isso, entendeu? Não precisa falar. Eu, Senhor, penetro em vocês. Forte, né? Só que tem uma coisa, a pergunta não continua, né, Beth? Como eu vou saber? Vamos andando mais um pouquinho. Como eu tenho condições de saber isso? Poxa vida, eu tenho medo de escolher errado. Né? Eu tenho medo de fazer escolhas erradas. Irmão, como você tem medo com relação a isso? É sadio, sabia? Você não tem medo de errar com o Senhor, chama-se temor. Mas existe um caminho que o Senhor te orienta. Ele não vai te deixar o léu. Ele pode deixar 99 ovelhas lá no aprisco, segura com a cerquinha que o lobo não entra. Ele vai lá atrás de você. Essa confiança é que ele explicou para você. Tenha confiança em mim, eu nunca deixarei você lá perdida. Eu sempre estarei com você, mas eu farei questão de não aparecer visivelmente para você. Eu vou estar atrás das rochas, você, ovelhinha, está trilhando no caminho perigoso. Quando o lobo chegar perto de você, eu vou te ensinar uma lição. Quando você vê a morte, eu venho com um cajado e arrebento o lobo. Aí pego você, boto nas costas, gostoso, né, que a Bíblia fala, e leva com alegria para o meio dos outros. Entenderam? Deu para entender isso? A segurança do Senhor, quando você fala assim, não escolherei. Deixarei o Senhor escolher a minha vida. Continuando. Sim. Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, certo? Para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. E isso é a consequência. Agora, 1 Coríntios, capítulo 11. Se as nossas escolhas elas são enganosas quando elas não procedem de Deus, então nós devemos preocupar realmente se aquilo que nós estamos decidindo para a nossa vida afeta ou não afeta o nosso caminho com Deus. Certo? Vou dar uma pausazinha aqui e falar de pastoreado. O pastor Sérgio está aqui. Pastor Sérgio, teve um pastor chamado Reverendo David Wilkerson, Sandro já leu os livros dele, faleceu há pouco tempo, né, Sandro? Ele foi autor do livro A Cruz e o Punhal, e ele ganhou uma gangue toda de Nova York, a gangue dos Maus, Bad, a gangue muito perigosa. Ele ganhou todos, mas ele cuidou deles e foi cuidando e fez um discípulo que após a morte dele continuou, que é o Nick, não é isso? Continua até hoje. Tá velhinho. Então, continua até hoje o legado dele, cuidando das pessoas que querem largar o pecado.
Quando uma menina chegou para ele e falou assim, pastor, que o viciado, quando está em abstinência, ele fica assim, já viu? Ele dá coceira, pastor, não estou conseguindo não. Olha só, eu estou falando pastor Sérgio para observar o que esse pastor falou. Olha o amor pela ovelha. E vocês vão achar assim, isso não é amor. Pastor, eu estou sentindo os efeitos da abstinência, eu acho que eu não vou conseguir. Qualquer pessoa pegaria, irmão, vem cá, olha só, não faz isso com a tua vida não, já é problema assim? Não, olha, por favor, olha, aí pega versículo, fala versículo, não adianta nada. Não que o versículo não tenha poder, eu estou dizendo, não adianta nada porque ela está em abstinência. Ele chega para essa menina e fala assim, ó, figura assim, tá vendo aquela capela ali? Entra lá e clama pela tua alma. Olha o conselho que ele deu. Clama, é a tua alma que tem jogo. Sim. Não tem como uma pessoa chegar para você, eu vou salvar a tua alma. Entra lá e clama. E a menina foi lá e clamou. E superou aquilo ali. Meu Deus. Por quê? Porque ó, ele deu um conselho, que é o que um pastor faz. Olha, clama pela tua vida. Porque se Deus te dotou de poder e cuidado para que você vença isso. Então, essas situações, elas acontecem também quando você vai fazer comunhão, você tem comunhão com a igreja e você realiza a ceia. No capítulo 11 de 1 Coríntios, que o pastor Sérgio deve ler, muitos pastores leem esse, uns escolhem o próprio Evangelho de Mateus e outros escolhem ler a carta de Paulo. No capítulo 11, 23. não, mas eu vou ler outro versículo. Ó, 11, vamos ler o versículo mais para frente, porque a leitura da ceia todo mundo conhece. Um versículo só. O versículo 31. Lê, pastor Sérgio, por favor. Lemos. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Um simples versículo, e bota a tua cabeça para meditar nisso. Na leitura da ceia, olha bem porque Paulo escolheu. Eu recebi do Senhor, que também vos entreguei, que na noite que ele foi traído, ele pegou o pão, ele partiu, e ele mostrou para o pessoal, está vendo, esse é um símbolo que o meu corpo que é dado por vós, pelos pecados de vocês. Aí ele começa a citar umas situações assim, olha, porque quando vocês se reúnem para comer, ele está condenando o ato de comer, mas você não come a ceia? Ele fala assim, vocês quando se reúnem para comer, se reúnem para juízo, porque o pensamento de vocês, naquela época, a ceia era um bom pedaço de pão, e cortava com a mão assim, ia passando. Vocês se reúnem para juízo. Então ele citou, aquele que come, que a gente não tem que ler, e bebe, não discernindo o que está fazendo, é réu do corpo em juízo. Não é isso? E fala, o 29, porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não sabendo, não discernindo o corpo, não sabendo o que está fazendo. Certo? É um aviso. Quando ele fala, porque se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados, o que vocês vão entender com isso? Ó, se eu julgasse a mim mesmo, eu não entraria em juízo com Deus. O que significa isso? Pensem bem, a frase está literal. Se nós julgássemos a nós mesmos, se julgamento, aí está traduzido para julgamento, mas se nós entrássemos em juízo conosco mesmo, nós não entraríamos com Deus. Pode falar, pastor. Eu acho que aqui Paulo está dizendo que o próprio natureza Adão, né? Amém. Ele não, se ele fosse ele mesmo julgar ele próprio, ele não assumiria Na verdade, pastor Sérgio, a sua culpa. isso, mas só que aí Paulo está dizendo o seguinte, olha, vocês já tiveram coragem de se julgar? Entendeu? Olha só, vocês já tiveram coragem, fala Sérgio. Um filho fez isso, pai, olha, eu pequei contra os céus e contra o Senhor, recebe-me como servo teu. Ele assumiu. Diminuído. Ele assumiu. Isso. Olha aqui, na leitura da ceia, é dado um aviso assim, olha, irmão, se vocês aprendessem no temor de Deus a julgar vocês não entrariam em juízo com Deus. Ou seja, antes disso, olha bem, agora a irmã vai começar a entender, por causa da pergunta que a irmã fez, você temeria qualquer ação tua, qualquer ação, até as mínimas, porque você, poxa vida, a pergunta é, se eu faço um auto-julgamento de mim mesmo, eu estou reconhecendo o quê? Abertamente diante de Deus. O que eu estou reconhecendo? A minha culpa. De tudo. Você entendeu? É minha culpa, mas geral. Ou seja, Senhor,
eu reconheço que realmente eu pratico isso e é uma falha minha. Vamos dar um parênteses aqui. Lembra no estudo passado acerca da forma correta de confessar um pecado? Que nós mostramos em João 4, da mulher samaritana? Olha, uma coisa é falar assim, ó. Eu não vou falar de pecado sério, pecado brando, porque isso é quase que inexistente. Mas se bem que há pecados que é para a morte, como a Bíblia diz, e outros pecados que não são para a morte. Eu peco e falo assim, Senhor, eu pequei. Agora olha só, olha a diferença. Senhor, eu pratiquei tal coisa e fiz, Senhor, porque eu quis. Eu até me lembrei do Senhor na hora. Mas o meu desejo, a minha vontade, a minha escolha foi de praticar aquilo ali. Entendeu? Olha a diferença. A Bíblia, quando fala confessar, é admitir, porque você tenta enganar Deus. Senhor, perdoa meus pecados. Você junta todos os pecados pequenos que você tem no principal, que foi o pecado que você praticou. Que aqui, tipo o pecado de Sansão, o máximo, que foi cortar o cabelo dele, que era um símbolo do nazireado. Então, você quando confessa a Deus, você faz assim, ó, você escolhe não se ocultar dele, não falar, me ocultei do Senhor porque eu estava nu. Sabe, o pecado me fez o quê? Eu me afastar do Senhor. Como é que você está, Jerônimo? Estou bem, mas olha, eu tenho errado bastante. Não. A mulher samaritana, lembra? Quando a pergunta de Jesus, vai lá e chama quem? Seu marido. Seu marido. Não é isso? Aquela mulher virou, fez assim, ó. Aí ela viu o seguinte, ela volta para Jesus e fala assim, não tem o quê? Marido. Aí sabe o que Jesus fala? Essa é a comprovação do verdadeiro confessar. Disseste bem. Falou o que o Pai queria, porque antes, no 3, fala assim, se tu soubesse o presente que Deus quer te dar, e quem é que fala contigo? Você que pediria. Lembra que ele falou? Para a mulher, se você soubesse o presente que Deus quer te dar, que era isso, ela reconhecer definitivamente diante do Messias, eu não tenho marido. Disseste bem. Porque tiveste 5, não é isso? 5 maridos. E o que você tem agora também não é teu marido. Muito forte. Então, aí você entende? É essa situação de escolha. Eu escolho me apresentar diante de Deus para não ter escolha. Para não deixar com que as minhas escolhas pareçam que eu tenho uma vida sadia, que eu tenho uma vida boa, que o meu fim realmente é um fim muito bom. Sabe, esses enganos. Porque o que vocês leram em Jeremias diz que o coração é definitivamente o quê? Enganoso. E corrupto. O que é uma pessoa corrupta? Vamos pensar naquela classe. Naquela classe. O que é aquela classe corrupta? Topa tudo por dinheiro. Topa tudo por dinheiro. Me oferece dinheiro e eu dou o meu jeito. E eu pratico aquilo que precisa fazer. Mas você vai ter que me pagar. Então, a Bíblia fala que o salário disso, olha só, corrupção, o salário disso é o quê? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida. Forte. Entenderam? Não tem escolha. O coração corrupto vai preferir o quê? Eu prefiro isso. Irmãos, toda vez que vamos praticar um pecado, eu falo isso olhando para mim. Que vamos praticar um pecado, não que fosse assim, hoje eu vou praticar um pecado. Toda vez que nós praticamos um pecado, nós sempre lembramos do Senhor. Não tem um que não lembre do Senhor antes. Mas a gente dá um monte de desculpa para nós mesmos. O Adam começa a falar com a gente, rapaz, isso é uma coisa natural, isso acontece. É só dessa vez que tu vai fazer, sabe? Poxa vida, você viveu a tua vida toda tão certo. Você tem direito a isso, sabe? O homem Adam, ele é guiado por um ser. Que ser é esse? Satanás, porque quem guiou eles para o erro? Satanás. É isso que Jeremias fala. Jeremias cita assim, maldito o homem que confia ainda naquele que ouviu Satanás. Que é guiado pelo diabo. É isso. Ô, pastor Sérgio, vou falar uma coisa forte. Falar com a minha filha aqui. A Joyce, ninguém gosta de ouvir isso não, foi guiada pelo diabo. Pessoas mantêm, mas as pessoas amenizam isso. Que isso, irmão? Isso não é coisa que se fala no púlpito. Jesus falou coisa pior. Jesus chamou o Papa, chamou os bispos, estou simbolizando, tá? Com o dia de hoje. Chamou todo mundo e falou assim, vem cá, vocês acham que vocês não vão perecer por causa do pecado? Não. Nós temos o pai Abraão. Nós temos o pai Abraão, já temos uma garantia. Eu sou filho do pastor Sérgio. Ele é um homem temente a Deus, então com certeza Deus vai olhar para mim. Entendeu? Nós temos o pai Abraão, João capítulo 8. E ele fala assim, vem cá, se você estivesse com o pai ao Sérgio,
faria, estou usando exemplo, tá certo? Faria o que o Sérgio pratica diante de mim. Se você tivesse por pai aquele que te ensina, aquele que sempre testemunhou diante de mim, praticaria as obras dele. Aí ele fala assim, nós não somos bastardos, nosso pai é Abraão. Aí fala assim, ó, se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão. Praticariam isso. Mas como vocês não fazem isso, no versículo 44 fala assim, vós tendes por pai a quem? Olha só, estava a elite da religiosidade na frente. E eu falar para Joyce que antes ela praticava, as atitudes dela eram do diabo, eu estou ferindo ela, olha o que Jesus falou, vós tendes por pai ao diabo. E detalhe, não tem só por pai ele não. Aquilo que vocês não fizeram com o pai Abraão, de cumprir a vontade dele, vocês cumpriram do pai, vocês satisfazem o desejo desse pai, que é Satanás. Ele foi homicida desde o início, aí começa a denegrir o pai. Olha bem, ele sabe quem é o pai de vocês? Ele foi homicida desde o início. E ele nunca se firmou na verdade. Isso porque ele é mentiroso e pai da mentira. Quando ele profere mentira, ele fala uma coisa natural dele. Lembra do coração enganoso? Então, olha bem, então ele fala só, o pai de vocês é o diabo. Quem quer ouvir? Irmão, fala isso e você é repreendido. Fala isso em uma coisa pública e fala assim, cara, você não sabe nem o que está falando, julgando as pessoas. Aquele que não está com o Senhor, aquele que não é por mim é o quê? Contra. Senhor, tem um ali que pratica tudo que o Senhor, mas não segue. Ó, não faz nada com ele não. Aquele que não é contra mim é por mim. Então não existe esse espaço, esse limbo. Essa situação do nós julgar só nós mesmos tem a ver com você examinar você e falar assim, gente, eu não devo praticar essas coisas. Alguém é proibido de tomar ceia? Não. Proibido. Não existe uma base bíblica para isso. Proíbe. Peraí. Lê o 28. 28. Ó, aí. É o quê? Leamos versículo 28. 28, ó. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Pronto, para. Tá te dando uma ordem, ó. Faz o exame. Então não é um exame na ceia, não. É isso que é interessante. A pessoa chega na ceia e você sabe que deixar de tomar ceia é uma coisa vergonhosa, não é isso? Porque, fulano não tomou a ceia, não. Logo vem o quê? Que pensamento? Olha só, o pecado mútuo. O diabo fazendo a festa. Tipo assim, fazendo a festa. Sabia, não é flor que se cheire, não. Ó, sabia que chegar nisso, tá lá sentadinho. Porque já vez que ele fala, você continua sentado, já viu? Continua sentado assim, cabisbaixo. Ele acha que o pecado dele, que esse reconhecimento de não tomar ceia, está fazendo bem. Na verdade, ele está praticando o mal, sabe por quê? Sim. Porque foi uma ordenança de ele fazer isso todas as vezes em memória de mim. Então, se o pecado me impediu de ter memória do Senhor, o que ele está fazendo comigo? Aí ele diz, olha, examina-se, pois, o homem a si mesmo, continua. E assim coma deste pão e beba deste pão. Tá explicado ou não tá? Coma, não deixa as trevas, passar a palavra, não deixa as trevas acabar com a comunhão que você, a comunhão que você acha frágil comigo. Não permita isso. E aí, mas e depois, Jerônimo? Eu passo a me julgar. Assim, não. Toda vez que eu pecar, eu vou ficar com vergonha de comparecer. Não é comunhão, não é lembrança de que quis fazer isso. E detalhe, no Evangelho fala, até que façamos isso no reino do meu Pai, não é isso? Então, se isso está me impedindo, concordo que não é a mesma visão de Adão? Me escondi porque estava nu. Você acha melhor se esconder de Deus que você está fazendo uma coisa boa? Pelo menos eu não estou maculando a presença dele. Não, você está praticando o que o diabo quer. Ele quer que você se esconda dele. Porque se esconder, você deixa de ter o quê? Não. Antes da comunhão, você está totalmente voltado, coberto de pecados, da sua prática. Então, quando você se esconde de Deus por causa dos seus pecados, você deixou de obter o que dele? O perdão, você não se arrepende. Perdão. Já viu como que Satanás engana? Ele engana a pessoa, quanto mais a pessoa peca, ela escolhe se afastar de Deus. É natural, o pecado não a afastou diretamente, a própria escolha foi dela, porque ela sabia que ela poderia confessar os pecados, declarar abertamente, publicamente, Senhor, eu fiz, olha, e sou capaz até de fazer de novo, então, Senhor, eu te peço, age na minha vida. Fala, irmão Beto. Assim, você falou no caso de não impedimento da ceia, mas, assim, na atualidade, há casos que a própria liderança, ela impede. A pessoa não é casada, a pessoa está em segundo exemplo, essas coisas, e não deixa cear. Eu, às vezes, sigo a ceia, também
A pessoa não quer tomar, também né, é a opção da pessoa. Então você não vai. Mais uma vez eu fui servir alguma pessoa, eu fui chamada a atenção. Quer dizer, mas eu, no meu entendimento, quem decide é a pessoa, né? Se Certo. quer ou não. Porque Ó, não é um entendimento aí. Então, mas deixa eu, para não entrar num campo que aí vai gerar um comentário. Olha bem, a ceia é chamada de ceia de quem? Do Senhor. Que autoridade posso fazer? Agora vou afrontar o irmão. Deixa eu afrontar com o exemplo. Que autoridade você tem? Quem é? Não estou afrontando, é só um exemplo, tá? Sim. Que autoridade foi dada a você para discernir você sim e você não? Porque você mesmo leu, você seria hipócrita, você mesmo leu. Examinar coisas assim mesmo e depois comam. Mas aí, mas fulano todo dia eu vejo ele pecado. Irmãos, olha bem, a Bíblia está dizendo, se ele não disser, ele come e bebe o quê? Condenação. Indignamente, condenação você próprio. Então é você que vai mudar isso nele? Não. Mas a comunhão, a ceia, quando é dito isso, é um aviso. É um aviso. Ou seja, isso aqui não é uma brincadeira, nós recebemos do Senhor isso aí. Recebemos. Nisso a Igreja Católica é perfeita. Você não tem como você Fala mais alto. tomar a ceia sem em pecado, porque você sempre tem como ir lá se confessar com o padre antes de comungar. Essa perfeição entre aspas, porque perfeição. na verdade quem autorizou você foi um outro homem. Entendeu? Você vai lá. E tem outra coisa que eu realmente questiono desde quando converti. Porque o meu entendimento é que todas as vezes que você reunisse em meu nome, aí quando eu me converti eu já não entendi porque que era uma vez, que na igreja evangélica é uma vez só. Eu nunca entendi isso, já até te falei isso aqui, nunca entendi isso, porque na igreja católica, eu fui católica até me converter há 15 anos atrás, e pode não ter padre, mas tem um diácono, tem alguém lá que vai fazer a ceia, vai dar comunhão. Pode não ter, o padre pode não estar lá, mas se tiver uma celebração de segunda-feira de manhã, tem Tá a bom ceia. então. O que é feito em todo culto? Isso não falha. Dízimo. Não vou falar de dinheiro, não estou dizendo. O que é feito, mas não falha. Não falha, não estou acusando ninguém não, estou dizendo assim, mas não falha. Qual é o que acontece no culto que pode chover, faça só para ter 2 pessoas, 3 é declarado. O que fala? Dízimo. As ofertas e os dízimos, isso, certo. Pense bem, fazer isto, a ceia, Jesus falando, todas as vezes que vos reunirdes em memória de mim. Aí alguém vai dar desculpa, não, mas hoje não é em memória do Senhor, é em memória do cantor. Vocês não estão reunidos não? Irmãos, diante do Senhor, não adianta querer fugir dessa verdade. A ceia é a marca da comunhão, quando os irmãos se reúnem. A ceia, façam isso que vocês vão inculcar na cabeça de vocês, estamos esperando o reino. O reino, as pessoas marcam como tradição, uma vez por mês, e o testemunho de Jeová, não, e o testemunho de Jeová é pior, uma vez por ano. Uma vez por ano. Por ano. Por quê? Porque isso ficou prático. Mas desculpa perguntar só, a Igreja Católica faz isso todo dia, Todas as celebrações. Quando tiver missa tem. Quando tiver celebração. Vergonha, vou às abrir vezes não abertamente, é não missa. sabia disso. Não, olha só, às vezes nem é missa, é uma celebração de segunda Tem, à noite. Todas. No sentido de tu pegar o contexto do texto, né? Se você está reunido e quer fazer nada impede, mas Não. muita igreja. Não, Mas olha bem, mas o problema, eu pastor leio Sérgio, como o obrigação. problema é a corrupção do coração. Vou explicar muito bem claro isso, porque acompanho isso desde a minha conversão, examinando as atitudes. Quando a Bíblia fala fazei, no original é imperativo, fazei, não está dizendo, olha, se der vocês passam. Exemplo, perguntam assim, as pessoas perguntam assim, quando houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. E quando tiver uma reunião? Não. Reunião precisa de quantos? No mínimo o quê? 2.
É a frase, você entendeu? É como pegar a frase e se justificar. Então quer dizer que tiver eu não estou no meio, não. Quando tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, é uma coisa que eu estarei no meio de vós, ou seja, fazendo a mesma presença como eu fiz quando eu ressuscitei, no meio de vocês. Então quando fica ruim da gente soltar a tradição, porque ela foi imposta. Mas quando você começa a descobrir a verdade, você muda. Sim. Mas Você esse muda. dogma, aí também tem o dogma da igreja evangélica como um todo, né? Mas que criaram essa questão de uma vez por mês, Mas é da foi escola, criado. olha, é pra Não gente é bíblico. Não, certo, mas não vamos entrar nessa questão agora, por quê? Porque o que eu estou dizendo é que a verdade, quando se manifesta para nós cancelamos a mentira. Você, não, é essa a verdade? Então eu não quero mais praticar aquilo, não. Até coisas relacionadas ao Senhor. Porque, engraçado, eu me preocupo com coisas da igreja que tem a ver com esse mundo, mas não me preocupo com a alma. Não eu sendo julgado por outro, é o Senhor olhando isso. Sim. É o Senhor olhando, então, com relação a toda essa situação de procura, no meio da igreja da liderança, há escolhas. E essas escolhas são sempre feitas diante da autoridade. Olha, eu tenho autoridade para isso. Eu tenho autoridade para isso. Uma coisa é ter zelo e amor e temor diante de Deus para não corromper aquilo que lhe foi dado por responsabilidade. Outra coisa é você fazer uso, agora vocês vão entender quando eu vou saber que está certo. Fazer uso de uma situação e praticar aquilo porque você acha que você tem autoridade para isso. Eu já alcancei aqui, olha minhas ovelhas, são 500 e poucos ovelhas, 1000 ovelhas. Tu acha que Deus permitiria eu ter isso se ele não me desse total autoridade? Aí você vai lá e quer queimar fogo estranho lá no altar. Você entendeu? Sim. Aí vira leproso. Aí perde todo o teu reinado, por quê? Por causa da desobediência que foi gerada pela soberba do teu coração. Você fez uma escolha. Eu escolho dominar e não apacentar. Fala, irmã Beth. Peraí, deixa eu falar. Pode falar. Só tirar uma dúvida aqui, assim, que eu tenho, às vezes, e também outras pessoas, quando fala assim, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, eu tenho que me examinar. Aí, um exemplo assim, vamos supor que em casa eu tive uma briga feia com o marido, filho, sei lá, estou com o coração assim sujo, né, de raiva e tal. Aí eu examinei, mas de repente, em uma situação, eu posso achar que posso cear, ou também posso achar que não problema posso. Não tem impedimento. Não, Como fala examina. É o meu exame que me permite tomar a ceia. Não é uma permissão. Diz que você deve se examinar, porque de uma forma ou de outra o pecado te faz você cear. Você não pode não estar nem aí para o Senhor. Você entendeu? Examina-se, pois, o homem, e olha. Um dia o Senhor sentou à mesa com os discípulos e fez isso. E fora disso, ainda lavou os pés dos discípulos antes. Entendeu? Então, olha, faça isso. Então, deixa eu explicar dentro do contexto bíblico. A tendência de examinar a Bíblia fala, examina-se, reconhece que você não teria direito de estar aqui. Não, reconhecer o direito, que você não teria direito. Isso como é que é? É pessoalista. Isso aí. Reconhece que você não teria direito nenhum de estar aqui, junto com esses irmãos, assim, separando você. Mas você reconhece isso, isso tem que gerar, para ter vindo de Deus, tem que gerar uma coisa no coração, uma pergunta. Lembra que a gente fala sobre escolhas, as escolhas fazem a gente pecar? Alguém faz essa pergunta, por que eu estou escolhendo fazer isso? Alguém pergunta isso dentro do coração? Por que eu estou escolhendo isso? Ninguém pergunta. Ninguém pergunta por que eu escolhi. A pergunta que deveria estar dentro do coração, por que eu estou escolhendo praticar isso? E eu não estou falando de coisa branda não, de duvidosa, não, coisa séria. Por que eu estou escolhendo massacrar o pastor Sérgio? Por que eu estou escolhendo isso? Por que eu estou escolhendo falar mal da Joyce? E eu chego depois e confesso para Deus, Senhor, perdoa o meu pecado. Por que eu estou escolhendo, eu estou fazendo essas escolhas da minha vida? Essa é a pergunta que ninguém faz para si próprio. Se somos guiados por Deus, a Bíblia fala que somos filhos dele. E se praticamos uma coisa errada, o que acontece conosco? No capítulo 11 e 12 de Hebreus, ele nos o quê? O que ele faz com o filho? Corrige, açoita, não é isso? Para que o quê? No capítulo 11, não lembro o versículo, fala assim, para que sejamos participantes da santidade dele. Ou seja, vocês tenham permissão de permanecer comigo. Pergunta, Beth, você perguntou. Não, é a dúvida, assim, entendeu? Porque eu vejo pessoas que têm, às vezes a gente quer uma explicação e a gente não sabe dar.
Aí vamos supor, o exemplo que eu dei, a pessoa brigou, está com o coração, né, ruim e tal, aí examine se pôs assim mesmo, você tem que optar. Aí eu fico pensando, aí se a pessoa ceia, porque diz, Deus é que limpa o seu coração, não é nós que limpamos. Então quando você parte, mesmo zangada, aborrecida, geralmente é mais briga de marido e mulher, ficar irritado, aí você é a pessoa, não é o pastor, a pessoa mesmo, ela se sente indigna de cear porque está com aquela bronca lá, brigou com o esposo, etc e tal. Aí, se você cear, naquele momento de arrependimento, sei lá, Deus limpa teu coração. Aí você fica na dúvida, outros dizem que não, eu me sinto impura, não quero cear. Então, existe essa dúvida no meio, eu conheço pessoas... Qual a importância que a irmã dá para a comunhão com Deus? O nível de 1 a 10. Importância. Mesmo que você não atinja isso. Tem que ser 10, né? Tem que, tá vendo? Essa é a resposta que todo mundo dá. Tem que ser 10 porque é Deus, mas nós não damos. Olha a importância. Por que eu não vou vencer uma coisa na minha vida que tem a ver com a maculação de uma comunhão com Ele? E ver se os irmãos entendem. Porque nós falamos assim, eu briguei e não pratico. Escolhe, você está escolhendo, quer saber melhor fazer isso. Está praticando a mesmíssima coisa que Adão fez quando se escolheu. Só que a pergunta que a irmã está fazendo, que muita gente fala isso, é o seguinte, mas eu continuo me sentindo mal. Talvez, entenda bem, eu não estou no coração do irmão para ver, nem no coração de ninguém, mas talvez esse sentir mal já tenha histórico, já seja crônico. Eu estou me sentindo mal, mas naquele dia só que te incomodou. Sim. Você entendeu? Vamos ver se eu consigo chegar no que o irmão quer. Filipenses 2. Filipenses 2. Eu não vou nem abrir, não, que é tão conhecido dos irmãos, mas as pessoas não... Nós já estamos encerrando. Filipenses 2, versículo 13. Silvia, perdão, não, você ia perguntar, fala. Continua não concordando. Não. Sabe o que acontece? Eu estava pensando aqui. Eu conheço um monte de gente, eu andei até pesquisando sobre essa questão da ceia, que eu não entendi, se querer não entendendo. Muitas pessoas hoje em dia que eu conheço, que eu vejo falando na internet... Lembrando, o assunto não é ceia, é escolha. Eu sei, mas fala. Você quer escolha. Que agora não é mais desviado, que tem uma palavra horrível, mas que não estão mais na igreja, porque os próprios líderes não seguem a Bíblia. Não é que não seguem aquilo que eu quero, não seguem a palavra, o que está na palavra. São vários mandamentos, várias coisas que estão na palavra. E os próprios líderes não seguem. E as pessoas, o que acontece com as pessoas? Não estão na igreja. Por que não estão na igreja? Porque não está sendo seguida a palavra. E o que elas fazem? Não vão para a igreja. Sim, e aí? Termina aí? Não, eu conheço pessoas que vivem uma comunhão com Deus. A minha comunhão com Deus não depende de igreja. Agora, eu sinto falta da comunhão com a igreja. A tua comunhão depende. Sabe quando eu falo que depende? Porque o nome é comunhão. Sim, mas a minha comunhão... comunhão com Deus. A minha comunhão... Eu sinto falta da comunhão com a igreja. Você sabe disso. Mas eu não concordo. Certo. Então, você fez uma escolha. Escolheu o seguinte. Eu olho para aquilo ali... Por que os pastores não seguem o que está na Bíblia? Preste atenção, aí nós já entramos num outro mérito que é o do julgamento. Isso você entende. Apocalipse diz assim: se você vê um erro e permanece naquele local, entenda bem, isso segundo Deus e não segundo o que eu estou vendo, não. Você está sujeito a participar do que daquele local? Que Apocalipse fala. Da condenação. Da condenação dele. Então, não, mas escuta. No final das contas, tudo isso é uma desculpa que nós não sabemos. Por quê? Praticar coisas piores. A Bíblia fala isso. Você que ensina alguém e pratica a mesma coisa... Não concordar com uma coisa é uma coisa. Ser conivente com o erro é outra, entendeu? Eu não estou falando não concordar com uma coisa... Não é uma você, coisa simples, Romanos fala assim, tu que ensinas a alguém e pratica o mesmo, acha que você ficará livre da condenação, que esse pensamento entra. Eu sou uma pessoa que eu conheço a verdade. Então, na verdade, o Senhor vai me tratar com brandura porque eu conheço a verdade, mas na verdade, eu me afasto do erro e ao invés de abominá-lo, eu pratico fora. Exemplo, se eu falo contra as situações sociais que tem aí, eu fiz uma escolha. Olha só, eu escolho falar mal do pecado do homossexualismo, do pecado.
do pecado do lesbianismo, do pecado da fornicação, da prostituição. Falar é porque eu tenho como falar diferente. É uma decência minha, não é isso? Falar contra isso. Mas eu posso muito bem praticar tudo isso. Sim. Posso praticar. Mas no púlpito, em qualquer lugar, eu terei, por decência, que falar contra. É isso que Deus encontra nos nossos corações. Não é um debate de pecado. Não existe debate sobre pecado. O pecado ele é existente, é a razão da condenação e tem a ver com as suas escolhas. Porque deixou há muito tempo de se orientar pelo Senhor. Se baseou na culpa, se baseou no infortúnio do que aconteceu na sua vida. Estou dizendo isso é todos, é geral. Geral. E, no final das contas, o nosso coração, que é o quê? Verdadeiro ou enganoso? Fala para nós assim, olha, não esquenta a cabeça não. Vai dar tudo certo. Você abandonou tudo, você fez isso, fez aquilo, mas vai dar tudo certo. Enganoso, corrupto, astuto. Satanás trabalha no coração. Ele trabalha no coração, então uma coisa que é ruim de ouvir é, como nós falamos do diabo aqui. Mas se a igreja ouvisse isso o tempo todo, ouviria de pessoas que são capazes de falar isso. Vós tendes por pai o diabo, vocês estão satisfazendo a vontade dele. Irmãos, olha bem as escolhas hoje. Olha as escolhas, por isso que eu digo, esse tema é profundo. As escolhas hoje da igreja, a igreja escolheu ser igual ao mundo. Escolheu, falou assim, olha, nós vamos fazer o seguinte, ó, nós vamos fazer isso aqui, uma coisa que agrade as pessoas. Eu vejo isso, mas eu não vou levantar bandeira lá na porta, não, olha, vocês vão tudo, não vou levantar bandeira, mas saber discernir entre o erro e a vontade de Deus é uma coisa justa, entendeu? Ou seja, eu diferencio, eu sei discernir sobre o que Deus deseja para a vida do salvo e sobre aquilo que o salvo, após a corrupção do seu coração, a pessoa que se diz lavada em vida procura. Olha bem, Filipenses capítulo 2, versículo 13. Pedi a Joyce para ler, por favor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Qual é o desejo de Deus que Deus quer para você? Tem a ver com a sua vida cotidiana, o IPTU que é pago? Ou não, é sério. As crianças não baterem bola na porta. Será que é tão medíocre assim a vontade de Deus? Ou que você caminhe em adoração, temor e tremor diante dele. Amém. Então, olha só, a Bíblia fala assim, Deus opera em vós o querer. Esse querer não é somente dizer, eu quero ter uma casa para Deus realizar. É um querer que tem a ver com Ele. Ele opera um querer que você não tem mais como substituir. Ele entra no coração de você, no nosso coração e realiza, satisfazer a vontade dele. Eu perguntei na semana passada, quem pode escolher melhor para a nossa vida? Deus ou nós mesmos? Mas nós não fazemos isso. Nós confiamos no nosso braço. Sim. E com a desculpa, sabe de quê? E essa é a parte terrível. Essa é a parte terrível da escolha. Eu não tive escolhas. Tem. Sim. Não fazer é uma escolha. Não fazer, eu não tive escolha. Você nunca é obrigado, eu fui obrigado a fazer isso. É como falar assim, olha, o revólver na tua cabeça mata a sua filha, ou eu te mato. E a pessoa pegar, matar e falar assim, eu não tive escolha, a revólver está na minha cabeça. Não, você tem escolha. Não fazer, não importa a consequência. O que o Senhor orienta a nossa vida tem a ver com o pecado. Cuidem do coração de vocês, corrijam ele, para que as escolhas de vocês não venham a ser escolhas que contaminem o vosso caminho. Ele opera em vós, repete, Joyce. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. É a mesma tradução todo mundo? Agora, Sandro, abre você e lê 2 Timóteo 2. Todo mundo abre, mas para comparar. 2 Timóteo 2. 2 Timóteo 2. O 3. Pode ler. Sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Certo, olha só. Paulo falando para uma pessoa que ele considerava filho dele. Com quem? Timóteo, né? Ele está dando uma ordem. Sofre comigo as aflições como um bom soldado faz, não é isso?
Olha a complementação, o 4. Olha bem, a ordem que é dada, olha. Isso é uma ordem, vai. Ninguém que milita se embaraça com negócios dessa vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Olha só, quem tem uma tradução diferente? A minha. Vai, lê. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Ué, nós vamos continuar mentindo para nós mesmos? O soldado é quem que ele está falando? Nenhuma pessoa chamada por Deus se envolve com o negócio dessa vida. Tudo na nossa vida, as escolhas e o resultado delas começaram pequenininho, sabe? Disfarçado. Foi bem devagarinho, foi entrando. O pecado ele tem a ver, sabe com o quê? Quando ele influencia a escolha? Com detalhes. Lembra do que foi falado aqui na escola, sem ser que passou a outra? Quem é que mora nos detalhes, irmão? O diabo. Sabe? Os detalhes, ele pega os detalhes, sabe? E faz uma transformação para você. E aquilo que era corrupto para você, já você não vê mais como tão corrupto. Você não vê mais com tanto problema aquilo ali. Por isso que alguns líderes de igreja são chamados assim, ó, esse cara é arcaico. Esse camarada não fala coisa com coisa, deixa falar. A Bíblia fala, Paulo fala assim, se o nosso evangelho está encoberto, é para quem que está encoberto? Para quem, sabe? Por isso que se perde. O evangelho nunca está encoberto por coração contrito e levado para ele. E lembre-se, olha só, não deu nem para terminar. Não deu para terminar não. Vamos parar aqui. Paulo termina com o filho dele falando assim, olha, se alguém for chamado por Deus, ele não liga mais para fazer a sua vontade, ele está em serviço com Deus. Ele não se envolve com o negócio desse mundo, para que ele tenha a preocupação de agradar aquele que o chamou. Engraçado no início lá, não é isso? Eis que tem contra ti, que deixaste o teu o quê? Primeiro amor, não é isso? Que fala em Apocalipse, uma das igrejas lá, das 7, que eu sempre confundo elas, não consigo lembrar delas direito. Retorna ao início, não é isso? Retorna e verifica isso. Você tinha toda uma vontade de me seguir, com o tempo você foi perdendo essa vontade. Mas não repara. Não repara, sabe? E essas desculpas que nós damos no nosso coração, irmãos, isso envolve a salvação. Sim. Sabe? Isso envolve a salvação. Qual a pessoa que, sabendo que existe um inferno, ainda faz escolhas assim, ó, não ligando para a consequência? Deu errado? Eu faço de outra forma depois. Quem é que, para a gente encerrar aqui, o salmista fala assim, Davi, lembra dos pecados de Davi? Foram 7, não foram, irmão? 10. O homem acorda pela manhã, olha a mulher do seu próximo, eu quero. Olha a autoridade que ele tinha. Quem é aquela ali? A mulher de Urias. Traz ela aqui. Deita com ela, faz o que quer, a mulher engravida, querendo ocultar o pecado, faz o que? Não lembrando que foi um homem chamado por Deus. Não lembrando, mata o marido. Acumulou um abismo diante da Bíblia, as escolhas. Mas quando chega a condenação para ele, um homem tinha uma ovelha só e outro tinha aquele quantidade. A história toda, de que é digno esse homem? De morte. Não foi o que ele falou? O dedo apontado, tu és o quê? Este homem. Aí ele fala, pequei. No Salmo, se eu não me engano, não sei se é o 50, 51, ele fala assim, ó, o meu pecado está todo dia diante de mim. O meu pecado está diante de mim. Aí eu costumo dizer para as pessoas, tem gente que fala assim, eu quero esquecer isso da minha vida. Eu ensino para vocês, não temendo o que eu estou falando, é melhor que você se lembre todo dia de onde você caiu. Porque enquanto você lembrar, você vai temer, mas as pessoas querem esquecer o erro. E aí é que ele entra na tua escolha, você já não lembra mais. A Bíblia fala que aquele que ouve a palavra e não é praticante é semelhante àquele que se olha aonde? No espelho. Esquece. Pode ver. Já repararam, já expliquei isso, é uma coisa que não tem explicação. Você olha a tua imagem na tua site e não lembra mais como era. Como é que eu sou? Por isso nós procuramos espelho. O tempo todo espelho. Eu sou assim, ó. Não é, meu cabelo está assim, mas na verdade você está vendo, você está querendo memorizar você não consegue. Você precisa de um espelho para o resto da vida, porque você perde a noção de quem você é. Eu tenho que me ver. Então aquele que sabe a verdade e não pratica, escolhe por não praticar, é semelhante a essa pessoa.
já não lembra mais. Não lembra do seu antigo perdão dos pecados. Continua falando. É por isso que o Senhor, quando Ele nos forma, Ele diz que nós somos a sua imagem e semelhança. Isso. Então, quando Ele formou o homem, Ele dotou o homem dessa capacidade de tudo. De tudo. Quando você caiu, quando nós caímos, quando nós perdemos, mas ficou a lembrança, você entendeu? A lembrança. Adão tinha autoridade para agir por sua conta, dentro da obediência a Deus. Não é isso que diz lá? Dentro da obediência a Deus. No entanto, quando ele pecou, a primeira coisa que aconteceu, você não é mais digno de ficar aqui. Não é mais digno. Você escolheu me desobedecer. E a Bíblia fala que o homem caiu. Ou seja, ele continuou com a lembrança daquilo que ele tinha na época, mas ele não podia mais ter. O pecado ele faz isso conosco. Por isso, quando nós ouvimos de pessoas assim, olha, Deus levanta uma pessoa e fala assim, olha, observa as suas escolhas, observa. Nós nos irritamos, sabe por quê? Porque a gente não quer saber de ensino. Não quer saber. A gente, quando olha uma pessoa ensinando, a gente olha como uma pessoa que afronta. Quando, na verdade, o Senhor fala assim, eu enviei os meus servos noite e dia para tratar o coração de vocês maltrataram eles. O resultado está aí. Na semana que vem a gente continua, tá bom, irmão? Vamos colocar de pé. Vamos orar. Fica muito, muito difícil uma situação, irmãos. É a compreensão depois que a mente já está uma coisa chamada cauterizada. Já está cauterizada, não adianta. Nós nos envolvemos tanto com esse mundo, mas tanto com esse mundo, que não reconhecemos mais as coisas do Senhor. E quando ouvimos que devemos olhar para a nossa vida e olhar que temos uma alma, que ela vai para o lugar dependendo da sua escolha, do que você fez. Sabe? Toda essa situação está na nossa mente o tempo todo. Eu falo para os irmãos de coração. Eu temo por isso. Eu temo, sabe por quê? Gera, que isso? Não tem confiança no Senhor? Sim, eu não tenho confiança em mim. Sim. Eu não confio em mim. Eu não confio nesse braço aqui. Sim. Porque esse braço até hoje, literalmente até hoje, fala para mim. Faz. Sim. Faz. Pede. Faz. Olha que você sofreu. Olha que... Faz. E ele é mentiroso. E eu aceito, e eu escolho conviver com ele. Sabe? Então eu prefiro mortificar esses membros para que haja vontade de Deus. Aleluia. Vamos orar. Pastor Sérgio, pode orar para finalizar com a gente? Oremos em nome do Senhor Jesus. Nosso Deus, querido amado Pai, te louvamos nessa manhã, meu Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo, aquele, meu Deus, que reina para todo sempre, que ele tem poder, meu Pai, acima dos céus e abaixo da terra. Deus, Senhor, que ensino abençoado nesta manhã, te louvamos por esse aprendizado, pela ministração do teu evangelho, que é palavra de vida, é pão, é alimento, é palavra que transforma, cura, liberta, exalta. Senhor, eu creio, Senhor, que cada um de nós nesta manhã recebendo a porção do teu Espírito, o Santo Espírito de Deus, e nós te louvamos, Senhor, como igreja reunida neste lugar, aprendendo do teu reino, e que tudo que nós, Senhor, meu Pai, recebemos do céu neste lugar hoje, meu Pai, em comunhão contigo, possamos colocar em prática. Senhor, obrigado pela vida do irmão Jerônimo, Senhor, que está aqui, Senhor, se colocando pronto como mestre para nos ensinar. Meu Pai, então, meu Deus, capacita cada vez mais o teu servo, o teu filho. Meu Pai, enche ele da porção da tua unção do céu. Meu Pai, seja com este lugar, com essa casa, com essa família, com a sua parentela. E que o Senhor possa, meu Pai, agora nos conduzir, meu Pai, Amém, a nosso retorno para os nossos lares. Que nós possamos sair daqui cada vez mais cristão convertido, meu Pai. E que o Senhor, meu Deus, já prepara a próxima aula, prepara o coração do teu filho. E assim nós oramos, entregando tudo nas tuas mãos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Que Deus. bênção, né?